por favor, na transmissão e aqui no telão. O tema da mensagem é: aos incrédulos, a parte que lhes cabe será a segunda morte. Uau! Pastor, esta mensagem é para lhe trazer paz, é para lhe trazer alegria. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. O Senhor tem revelação para mim e para a tua vida. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia agora, no livro das Revelações, que é o livro do Apocalipse, no capítulo 21, e nós vamos ler o versículo 8. Glórias a Deus. Ministro Vinícius, eu gostaria que essa porta ficasse aberta. Por favor. Muito obrigado. Amém, igreja? Apocalipse 21, versículo de número 8. Vamos ler a palavra do Senhor, então? Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar ao Senhor, igreja, para ouvir aquilo que Deus quer revelar ao nosso espírito nesta noite. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e Deus bendito, Deus que é santo, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos guia, que nos leva a pastos verdejantes, nos conduz a águas de descanso, porque Tu és o nosso pastor e Tu nos ama com infinito amor. Te agradecemos, Pai, por mais uma semana que tivemos em perfeita vitória, e por mais esta semana que se inicia no dia de hoje, que também será de grandes sinais e maravilhas em nosso favor. Será uma semana vitoriosa. Te louvamos e te agradecemos, Pai, por todo o bem e todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Neste momento, Jesus, aquietamos, Senhor, os nossos corações para ouvir a Tua voz. Descansamos, Senhor, para poder compreender a Tua voz. Não estamos aqui inquietos, não estamos aqui com preocupações, não estamos aqui perturbados, estamos aqui em paz, porque este é um lugar de paz,
onde Tu reinas, ó Deus. Pai amado e bendito, use a minha vida, Senhor. É o desejo do meu coração. Tu sabes, ó Deus, o quanto eu anseio por ser usado por Ti. Com toda a humildade, com toda a submissão, com todo temor e santo tremor, eu lhe peço, pois eu bem sei, ó Deus, que eu nada posso fazer sem Ti. Que eu nada posso sem Ti, Senhor. Toda a minha capacidade, toda a minha suficiência vem de Ti, Senhor. E por isso eu lhe peço, Senhor, guie os meus lábios, que as palavras a saírem dos meus lábios a partir de agora sejam, Senhor, as palavras da Tua boca. Sejam, Senhor, aquilo que Tu queres falar à Tua igreja. E que haja a compreensão, que haja o entendimento, que traga paz, que traga alegria, que traga regozijo, e que ilumine, Senhor, os corações do entendimento, que abra os olhos, Senhor, daqueles que necessitam o entendimento desta verdade, e que liberte, Senhor, porque só a verdade liberta. E estamos aqui para recebê-la a partir de agora. Que o Teu nome, Senhor, seja exaltado através desta mensagem. Que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém. A Jesus toda a glória. A Jesus, o nosso Senhor, toda a glória, igreja. Obrigado, meu amado filho, ministro Vinícius. Obrigado, minha amada esposa, querida pastora Daniele. Muito obrigado pelo suporte. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra. Povo que é propriedade exclusiva de Deus. Aqueles que são cuidados pelo bom pastor. As ovelhas que têm ouvidos para ouvir Jesus e o seguirem. Aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida. E de lá ninguém, nem nada pode tirar ou apagar. Aqueles que foram salvos por meio do sangue vertido na cruz do Calvário. E que hoje estão respondendo a uma santa vocação. Foram vocacionados por Deus para viverem no modo digno do Evangelho. Foram chamados, justificados e glorificados por Jesus, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, que a glória de Deus seja vista em todo o tempo através deste altar. Pois este altar existe, como eu sempre digo, para glorificar ao único e soberano Deus. Nós existimos para exaltar ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esta igreja, ela existe para dar louvores e honras a Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. E somente a Ele. Pois Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Deus maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. A Ele seja a glória, o louvor, a honra, toda a adoração, para todos sempre.
E a igreja diga amém, amém. A Ele toda a glória. O vencedor tem direito a uma boa herança. Amém? A igreja já recebeu este ensinamento da parte do Senhor. A igreja já ouviu a respeito daquilo que é direito do vencedor. E quanto ao incrédulo, ele tem uma triste herança. E nós vamos falar um pouco disso hoje, até porque nós somos uma igreja que prega a respeito das duas sementes. Amém? Nós pregamos a respeito da predestinação, pregamos a respeito do lobo e da ovelha. Então, é algo que faz parte da doutrina, da base doutrinária desta igreja, a verdade bíblica para as nossas vidas, para a vida espiritual. Então nós estamos alicerçados na verdade bíblica. E isso nos traz segurança, isso nos traz paz, isso nos traz conforto. Amém? Isso não nos deixa nem um pouco incomodado, até porque é a verdade de Deus para a nossa vida. Amém? Em Apocalipse 20, versículo 15, diz assim: não, pastora, não é isso. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, se você está com a Bíblia aberta, por favor, Apocalipse 20, versículo 15. A nossa pastora cometeu um equívoco aqui. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pastora, se puder corrigir. Não é possível. Não é possível corrigir. Amém. Então, meus amados, se a pessoa não é semente da salvação, ela não será achada inscrito, com seu nome inscrito no livro da vida. E esse será lançado para dentro do lago de fogo. Em 1 Coríntios 5, 13 diz: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, este estudo, esta revelação, o que você vai ouvir hoje, é para lhe trazer paz. É para lhe trazer alegria. Então nós vamos falar um pouco mais sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E no versículo 8 de Apocalipse 21, nós encontramos aqui, pode colocar para mim, por favor? Nós encontramos aqui 8 características de um filho do diabo, de um filho da perdição. Nós vamos ler de novo. Quanto, porém, aos covardes, conte comigo, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Então, 8 características de uma semente da perdição. Então nós vamos aqui ver característica por característica. O covarde, que está citado como a primeira característica, não é? Quanto, porém, aos covardes. Quem é o covarde? É aquele que nega Cristo, é o infiel. Então nós precisamos aqui entender que aquele que nega Cristo, ele é infiel. O incrédulo, que é a segunda característica, é aquele que não crê na palavra de Deus.
não há temor de Deus na sua vida, e essa pessoa é uma má influência. Por que ela é uma má influência? Porque ela está sob domínio das trevas. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então a Bíblia diz que nós não devemos ter relações com o incrédulo. Nós não devemos ter nenhum tipo de relação com o incrédulo. Porque está escrito: porque, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, assim, outrora nós estivemos nas trevas. Amém? Foi de lá que o Senhor nos transportou. Mas agora nós estamos na luz. Amém? Então nós devemos andar na luz e não devemos ter comunhão com quem? Com quem ainda é treva. Está entendendo? Pastor, mas ele é muito bonzinho, é muito boazinho. Ele confessa Jesus como seu Senhor? Ele confessa Cristo como seu Salvador? Ah, não, isso ele não faz não. Então ele ainda é treva. Ainda anda na mentira. Ainda faz coisas abomináveis diante de Deus. Por quê? Porque a luz ainda não está nesta pessoa. Quem está entendendo? 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você vem aqui e você ouve da parte do Senhor aquilo que é a verdade para a tua vida. Você é alimentado com um alimento sólido, com a verdade de Deus. E se você sair daqui e andar com uma má companhia, quem é uma má companhia? O incrédulo. Você vai receber o quê? Má conversação. E essa má conversação corrompe aquilo que você recebeu aqui. Amado, tem muita gente que sai de igreja por causa de má companhia. Tem muita gente que deixa de viver o evangelho por causa do quê? De más conversações. E essa má conversação de onde vem? Do incrédulo e da má influência. Em 2 Coríntios 6, versículo 15, diz assim: que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Deus não tem parte com o maligno. Por isso, amado, o crente não deve ter nenhum tipo de relacionamento com o incrédulo. E isso é a Bíblia quem diz, não é o pastor. Nesse segmento de mensagem, eu já fui muito criticado. Eu já fui muito apontado. Mas uma coisa eu digo, amado, eu acredito no que a palavra diz. Eu acredito no que está na Bíblia. O que nós falamos aqui? Se está escrito, nós cremos. Então, assim, é 880. É sim, sim, não, não. Então, assim, para mim não tem meio termo. Eu sou radical no que a palavra diz. Então, aí vem o quê? As críticas. Não é? Aí vem é muito rígido. Amém. Cada um tem o direito de julgar, cada um tem o direito de opinar, de colocar o seu pensamento. Mas uma coisa eu sei. De Deus não se zomba. E da palavra de Deus não se zomba. Então, eu creio no que está escrito. Eu não sou incrédulo. Ouça. Se você anda comigo aqui, você não anda com um incrédulo. Você anda com alguém que crê totalmente na palavra de Deus. Então, Deus, ele diz, olha, que harmonia entre Cristo e o maligno. Ou que união do crente com o incrédulo.
Ele está dizendo que não há, não existe. Vamos voltar lá para Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis. Vamos parar aqui. O que é um abominável, pastor? O que são os abomináveis? É aquele que pratica algo muito ruim. É alguém que causa repugnância diante de Deus. Pratica algo detestável diante do Senhor, algo depravado. E algo, amado, que Deus abomina, que é detestável diante dos olhos de Deus, chama-se idolatria. Nós vamos chegar nessa questão aqui ainda, mas dentro desta questão abominável está a idolatria. Porque a idolatria na Bíblia, ela é chamada de abominação. Então não há nada de bom na idolatria. Ela é detestável para Deus. E Apocalipse 17, versículos 4 e 5 diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, a mãe, quem é? A mãe é Roma, com as suas imundícies. A mãe das meretrizes. Essas meretrizes, algumas se dizem evangélicas hoje. Porque foi de lá, foi da igreja de Roma, que elas surgiram, que elas apareceram. Então, por isso, já está escrito aqui: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Aquelas que vendem o nome de Cristo, aquelas que negociam, aquelas que permutam, os líderes que têm envolvimento com os reis da terra, se prostituem. Amém? Por isso que diz aqui, olha, um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, Deus abomina. Deus abomina. Então nós vamos agora para a parte que fala em Apocalipse 21:8 dos assassinos. Aos assassinos. Quem é o assassino? É o homicida, de fato, o homicida. Em 1 Timóteo 1:9-11 diz assim: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas. Então, aqueles que matam pai, aqueles que matam mãe, homicidas, impuros, sodomitas. Que é o sodomita? São as pessoas que praticam sexo com uma pessoa do mesmo sexo, tanto homem como mulher. Aquilo que as pessoas chamam de homossexual, que as pessoas chamam de lésbica, a Bíblia chama de sodomita. Amém? Então, é impuro, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, a igreja, olha, amado, ouça, quero que a igreja entenda bem isso. A igreja não tem que amar todo mundo. Isso tem que ficar bem claro na nossa vida espiritual. Porque eu não posso ser melhor do que Deus.
Mas Deus ama todo mundo. Não, você está vendo aqui que Deus não ama todo mundo. Olha lá, vamos lá, de novo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, nós temos que pregar a palavra para todo mundo. Mas não amar todo mundo. Eu não posso amar aquele que é contra Deus. Eu não posso amar aquele que se coloca contra a sã doutrina. Eu tenho que amar quem Deus ama. Quem é que Deus ama, pastor? Aquele que faz a sua vontade. Mas e as ovelhas que estão perdidas? Ainda nós não sabemos. Quando elas então se revelarem, quando o bom pastor as trouxer para o aprisco, nós então vamos ter o relacionamento de irmãos. Mas enquanto a ovelha estiver em trevas, eu não posso tê-la como minha irmã, meu irmão. Estão entendendo? Porque ela é treva e eu sou luz. A igreja está entendendo até aqui? Amém. Glória a Deus por isso. Então, vamos falar agora um pouco dos impuros. Os impuros. O que são os impuros? É os que praticam, né, os que têm práticas imorais. É os que vivem numa fornicação espiritual. O que é uma fornicação espiritual, pastor? Você vai entender agora. Em Apocalipse 19, versículo 2, diz assim: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, quem é o impuro? É uma pessoa que rejeita Deus, uma pessoa que rejeita a sua palavra, uma pessoa que se entrega completamente a uma vida espiritual impura. E a idolatria é uma impureza. A idolatria é fornicação espiritual. Em Apocalipse 9, versículo 21, diz assim: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. 22:15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Olha, mano, é por isso que nós não apoiamos quem Deus diz que ficarão de fora. Ah, mas não ama. Fala com Deus. Porque Deus é amor. Então, Deus que é amor diz que estes vão ficar de fora. Estão entendendo, igreja? Então, eu não posso apoiar aquilo que Deus não apoia. Aquilo que Deus diz, olha, fora ficam os feiticeiros, os impuros, assassinos, os idólatras. E todo aquele que ama a prática da mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. Vamos agora para os feiticeiros, então. Quem são os feiticeiros? Aqueles que praticam o ocultismo, a macumbaria, o espiritismo, aquilo que é relacionado ao cosmos, ao horóscopo. Amém? Em Êxodo 7, 22 diz assim: porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Êxodo 22, 18. A feiticeira não deixarás viver. Isso foi uma ordem de Deus para o povo hebreu. Ou seja,
na terra em que eles chegassem, se tivesse feiticeira, era para matar. Não era para deixar viver. Olha a ordem de Deus. Então, na lei, o Senhor deu esta ordem ao seu povo. A magia, a feitiçaria, o ocultismo, a macumbaria, o espiritismo, tudo que tem origem satânica e Deus condena, nós não podemos aceitar. A igreja está entendendo? Então Deus diz, a feiticeira não. Aí eu vou e digo, a feiticeira sim. E vou lá consultar com ela. Tem muita gente fazendo isso hoje. Deus está dizendo, a feiticeira não. E muita gente indo atrás da feiticeira. Então, há um tempo atrás, um pastor e cantor muito conhecido no meio evangélico, ele, de uma influência muito grande, ele foi em um centro de macumba. Os irmãos devem ter visto isso. E lá ele teve a comunhão com os pais de santo. Ele tocou tambor lá no centro, cantou junto com os pais de santo, com as mães de santo. E isso repercutiu de uma forma negativa, não é? Ele foi criticado por outros pastores. E quando ele recebeu a crítica, ele se armou, ele se ofendeu e ele foi uma revista, na Veja, se eu não me engano, nas mídias, e disse que os pastores não amavam, que os pastores não sabiam amar, não sabiam o que era o amor, que todos nós somos filhos de Deus e que nós precisamos aprender a andar unidos, em comunhão. Então aí eu lhe pergunto, Deus diz, a feiticeira não. Aí eu vou lá e diz, não, a feiticeira sim, Deus, eu vou aqui, ó, vou cantar e tocar batuque com ela aqui, ó. Estão entendendo? Então nós somos dos que obedecem. Se Deus diz não, é não. Se Deus diz sim, é sim. E nós não vamos trocar o sim de Deus pelo não e nem o não pelo sim. Nós não vamos inverter nada. Amém? E agora nós vamos chegar, Apocalipse 21:8, por favor, de novo. Então, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras. Vamos agora, então, falar dos idólatras. Pastor, o que é o idólatra? O idólatra é aquele que coloca qualquer coisa no lugar que só Deus pode ocupar. Esse é o idólatra. Então, o lugar de Deus é o lugar de toda a glória. E só Ele deve receber toda a glória. Então, o idólatra, o que ele faz? Ele tira Deus e coloca uma estátua. Ele coloca uma estátua, ele coloca um outro nome, ele coloca uma outra entidade e ele dá aquela glória para isso. Então isso é um idólatra. E ouça, atrás de todo ídolo, atrás de toda estátua tem um demônio. Não estou brincando. Atrás de todo ídolo existe um demônio. Porque ele está ali para roubar a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10, 19 a 22 diz assim: que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Olha o que Paulo diz. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele?
Olha que sério que é isso. Olha que sério que é isso. Então, ouça, igreja. Toda e qualquer idolatria é um pacto com o demônio. E Paulo diz assim, olha, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não pode tomar a ceia do Senhor e ser participante da mesa de demônio. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Em 1 Coríntios 10, 14 diz assim, portanto, meus amados, faz uma média com a idolatria. Não é isso não. Portanto, meus amados, dá no pé da idolatria. É isso, está escrito? Fugir da idolatria. É a palavra de Deus que está dizendo, mas não sou eu. Eu estava lá no meio dela. Eu dei no pé, graças a Deus. Eu dei no pé. E não volto nunca mais. Não vou comer do próprio vômito. De forma alguma. Estou aqui para andar em novidade de vida. Sou nova criatura. Não tenho pacto com o demônio. Meu pacto é com o único e soberano Deus. O nome dele é Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Então, olha. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 João 5,21 diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas pastor, eu gosto tanto do meu santinho. Eu converso com ele, eu pego ele e fico conversando com ele. Não, mas está conversando com um demônio. Com todo o respeito pela tua vida. Você está conversando com um demônio. Olha, seja lá São Judas Tadeu, Santo Expedito, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, São Cristóvão. Nenhum desses nomes há poder para salvar. E atrás desses nomes está o demônio. Colossenses 2, 8 e 9 diz assim, olha, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por quê? Em versículo 9 explica, porquanto nele quem? Jesus, somente nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia! Só Ele é santo! Só Ele é santo! Só Ele tem o poder para salvar! Aleluia! Em Filipenses 2, 9 a 11 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. 1 Coríntios 8, 5 e 6 diz, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, aleluia, para nós, igreja, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Aleluia! Há um só Deus. Há um só Deus, para nós, há um só Deus. Em Isaías 43, 10 e 11, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou,
e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aleluia, aleluia. Marcos 12, 29 e 30, diz assim: respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Santo Expedito. Amarás, pois, o São Judas Tadeu. Amarás, pois, o São Cristóvão. Amarás, pois, a Nossa Senhora Aparecida. Amarás, pois, a Nossa Senhora de Fátima. Amarás, pois, Nossa Senhora de Lourdes. Daqui a pouco eu vou falar todos os nomes, né? Então, vamos encurtar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Aleluia! De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, igreja! Uhul! Quer mais? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glórias a Jesus! Diga glórias a Jesus! Diga glórias a Jesus! Amém. Então agora nós vamos para Apocalipse de novo, 21:8, ver lá o que está faltando. Está faltando nós falarmos dos mentirosos. Falamos dos idólatras, agora os mentirosos. O que é um mentiroso? É um mentiroso. É um mentiroso. Vive na mentira. E assim, é impressionante, porque o mentiroso, ele conta uma mentira hoje, aí amanhã ele tem que contar uma outra mentira para sustentar a mentira que ele contou ontem. Aí, depois, no dia seguinte, ele tem que contar outra mentira para sustentar a mentira que ele contou no dia anterior. E assim, a vida dele vai sendo uma mentira a vida toda. É algo assim, impressionante. E parece que ele vive numa verdade. Porque as mentiras dele é tudo verdade. Nunca é mentira. Bate o pé. É verdade. É tudo mentira. É assim que é o mentiroso. O mentiroso vive assim. Então nós vamos ver aqui, ó, João 8,44. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Estava comentando com a pastora hoje. Falei assim, olha, não é por nada, mas hoje eu vou falar de, sabe, uma mensagem que eu amo pregar a respeito disso. Sabe, isso aqui rasga o véu. Isso rasga o véu, isso liberta, isso traz paz, isso traz entendimento profundo na vida daquele a quem Deus ilumina os olhos para entender. E eu amo isso aqui. João 8,44, o próprio Senhor dizendo: vós sois do diabo, que é vosso pai. Ele estava dizendo para uma seleta ali, classe de pessoas que estavam ali, um grupo de pessoas que estavam ali debatendo com ele, e eram pessoas que estavam dizendo que essas pessoas, elas eram de Deus. Elas diziam assim, nós somos de Deus. Eles estavam debatendo com Jesus. E aí Jesus olha para eles e diz assim, ó, vós sois do diabo, que é vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Colossenses 3:9 diz assim, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Antes de Jesus, todos nós aqui mentíamos. Eu nunca menti. Já mentiu. Antes de Jesus, amado, sempre teve aquele que se acha, né? Aquele que se acha que nunca mentiu. Eu tenho certeza que um dia você fez uma mentirinha santa. Uma mentirinha boba, uma mentirinha para o bem. Sempre aconteceu. Porque nós estávamos nas trevas, então nós tínhamos esta tendência na carne para mentir. Então, a partir do momento em que nós nos despimos do velho homem, a partir do momento que Jesus nos chama para uma nova vida, não pode haver mais mentiras e desonestidade
no nosso viver. Em 2 Tessalonicenses 2,9 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Mas pastor, eu fui lá em Aparecida, eu subi uma escadaria de joelho e eu recebi uma bênção. Você recebeu um sinal, mas você recebeu um prodígio da mentira, do diabo. E se você é de Jesus, mas você tem que se converter a Cristo, porque senão você vai ficar na mentira e vai ser tido por Deus como mentiroso. Porque a bênção verdadeira só vem por meio de Jesus. A bênção verdadeira só vem por meio de Jesus. Não, amado, ouça. Ouça, não há. Não. Ah, pastor, mas será que não tem como? Pastor, mas ele subiu lá de joelho, esfolou tudo o joelho, estava pedindo lá para a senhora não sei das quantas. Então, quem fez foi o diabo. Se aconteceu alguma coisa, quem fez foi o diabo. Olha lá. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Tem muita gente que não acredita nisso. Aliás, uma das maiores mentiras de Satanás é fazer com que as pessoas não acreditem que ele existe. Eu não existo. É a maior mentira dele. Porque enquanto as pessoas não crerem nisso, as pessoas acham que é balela. Então, todo aquele que não recebeu Jesus em sua vida ainda vive na mentira. É mentiroso. Uma pessoa só recebe o poder de ser verdadeiro quando Cristo habita nela. Caso contrário, é mentiroso. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem o quê? Mentiroso. Não, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, se Deus habita na minha vida, então há a possibilidade de eu ser verdadeiro. E se Deus não habita? Impossível. Mentiroso. É mentiroso. Então, um homem e uma mulher só podem ser verdadeiros quando Cristo, de fato, habita nesta pessoa. Cá entre nós, eu não gosto de mentiroso. Quero bem longe de mim. Não gosto de mentira. Detesto. Detesto. Odeio mentira. Odeio mentira. Apocalipse 13:8 diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ai, aleluia. Se tem o nome escrito no livro da vida, mais dia, menos dia, deixará da morte para a vida, será transportado das trevas para a luz. Mas se não tiver o nome escrito no livro da vida, a parte que lhes cabe é a segunda morte. Não tem conversa. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 14 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aleluia. O vencedor, amado, ele é guardado pelo Senhor. E mais dia, menos dia, ele sai da mentira para a verdade. Ele sai da morte para a vida. Ele sai das trevas para a luz. E se não sair?
o nome dele não estava lá. É assim que funciona, mano. Se não sair das trevas, o nome dele não estava inscrito no livro da vida. Então, por nós sermos vencedores e não termos o dano da segunda morte em nossas vidas, nós devemos obedecer às ordens de Jesus. Diga, é necessário obedecer. Nós estamos indo aí para uma reta final, que ainda vai alguns minutos. Eu vou tentar aqui me apressar, porque o relógio está andando. E eu quero ler com você em João, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Igreja, é muito triste, é lamentável ver uma pessoa que se diz cristã e não faz tudo o que Jesus diz, não faz tudo o que a palavra ensina. Em João 2,3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Neste momento aqui, amado, Satanás tentou se utilizar de uma artimanha e criou o que é conhecido hoje como Mariologia na Igreja Católica. Maria aqui, ela se deixou levar por Satanás. Porque ela chegou até Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Então ela tentou ali se colocar como a mediadora da festa. E aí nesse momento, veja o que Jesus fez já de encontro. Ele trouxe Maria para o lugar dela e ela caiu em si. Veja versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então nesse momento aqui, o Senhor não tratou Maria de mãe. Mãe, mamãe, mãezinha. Ele disse: mulher. Como quem diz assim: eu não tenho nenhum parentesco com você. Eu não tenho nenhum grau de parentesco com você. Espiritualmente, eu não tenho nada com você. Mulher, que tenho eu contigo? Nada. Eu te escolhi para você ser a incubadora. Para que eu pudesse me gerar, nascer como homem e vir cumprir o propósito. Só isso. Ou seja, se coloca no teu lugar. Está entendendo? Isso abre o entendimento, não é? Então, ele diz assim: a autoridade espiritual, quem tem sou eu, não é você. Quem sabe o que tem que ser feito sou eu, não é você. Então você não vai ser a mediadora. Você não vai ser aquela que vai dizer para mim o que eu tenho ou não tenho que fazer. Está entendendo? Porque tem muita gente que pensa isso até hoje. Que ela é a mediadora. Que ela é a intercessora. Pede para a mãe, que a mãe pede para o filho, que o filho pede para o pai. É ou não é, igreja? Vocês estão rindo, mas é verdade. Né? A começar, eles pensam que tem 3 tronos lá no céu e uma rainha. Né? 3 tronos. Um velho, um moço ensanguentado, uma pomba e a rainha que fica na frente do trono intercedendo. A rainha é Maria. Né? Porque lá na Igreja Católica tem alguma oração de Jesus? Eu fiquei lá um tempão, eu não lembro de nenhuma oração de Jesus. Tem? Jesus? Eu lembro da Ave, da Santa, da Salve, Rainha. Isso aí eu lembro, porque só tinha isso. Então assim, aqui nessa passagem, Jesus já deixou bem claro, mano. Aí o diabo foi lá e fez o quê? Vou fazer uso disso. E fez, e está aí até hoje. Muito católico, mas se eu ouvir isso aqui,
Já não está mais ouvindo, né? Se estava, já não está mais. Vai ficar os que Jesus falar, vai ouvir. Os que Jesus falar, vai continuar ouvindo, vai ficar. Mas os que Jesus não falar já foram embora, já saíram, né? Não estão mais ao vivo, não, né? Já estão me xingando. Amém. Vocês dão risada? Não é fácil, não, irmão. Não é fácil. Pregar a verdade é a verdade. Então, Jesus quis dizer isso para ela. Você foi usada para eu ser gerado. Você foi a incubadora. Eu não tenho teu sangue, mulher. Você não é a minha, não é uma intermediadora. Fica na tua, sossega o teu facho. Eu sou o Senhor. Aleluia. Em 1 Timóteo 2,5, olha, está escrito: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Quem que é o mediador? O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Não existe outro. Então Roma transformou Maria em uma mediadora, como se ela fosse uma corredentora. E Maria não tem nenhum papel na obra de redenção e de salvação, mano. Só há um que é capaz de redimir e salvar, que é Jesus Cristo. Então, quando o Senhor, ele se dirige a Maria na festa, ele não se dirige a ela dizendo, mamãe, mãezinha, minha mãe. Ele diz, mulher, mulher, que tenho eu contigo? Então a igreja romana diz que Maria é a mediadora entre os homens e Deus. Mas nós sabemos e vimos aqui pela Bíblia que não. A mariologia criada pela igreja romana é prejudicial à fé. Maria foi uma eleita de Deus, foi uma escolhida por Deus para este propósito. Qual, pastor? Ser a incubadora. Satanás se utilizou neste momento da festa para fazer dela a mediadora, para tentar ali criar uma situação. E nós sabemos que os da igreja de Roma usam esse texto para dizer, então, mas ele fez a vontade dela. Eu já ouvi muito. Jesus falou que tem eu contigo, mas depois ele foi lá e fez a vontade dela. Eles falam isso. Então, na passagem, nós podemos ver Maria corrigindo a sua atitude. Eles não entendem isso. Maria corrigiu a sua postura. Quando o Senhor diz, mulher, que tenho eu contigo, no mesmo momento Maria corrigiu. Olha lá, ó, João 2, versículos 3 a 5, vamos ler. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, aqui ó, eles não entendem isso. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. É ele quem manda. É ele quem faz. É ele quem... Eu estou fora de cena. Eu saí para fora, não é com ele. Estão entendendo? Ela percebeu, ela entendeu, ela falou, olha, façam tudo o que ele disser. Se ele disser A, é A. Se ele disser B, B. Se ele disser C, eu não apito nada. Então, amado, é isso que as pessoas não entendem. Ela disse, olha, gente, não sou eu que mando. Fazei tudo o que ele vos disser. Então a igreja não pode desafiar a autoridade de Deus. Nós temos que nos submeter às ordens de Jesus, obedecendo tudo o que ele diz. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo. O que tem que haver é humildade e obediência. Versículos 6 a 10. Vamos continuar lendo. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma
levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles, então Jesus deu a ordem, não é? Ela tinha falado: fazei tudo o que ele vos disser. E ele disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente, obedeceram. Versículo 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então ouça. O resultado da obediência, o que foi? Foi um bom vinho. Ele disse: coloca água, enche, agora tira, tá, agora leva. Gerou milagre. Perfeito. Então a obediência trouxe a bênção de Deus, a obediência trouxe o milagre. Então toda a palavra, amados, é preciosa. Eu não posso achar e dizer: ah, isso não tem problema. Eu posso fazer de tal forma e ir contra Deus. Eu não posso dizer sim quando Deus diz não. Eu não posso dizer não quando Deus diz sim. Por isso a Bíblia diz que temos que ser sim, sim e não, não. Nós não estamos aqui para aperfeiçoar a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para servir a palavra, sabe, ou seguir a palavra quando ela me é conveniente. Nós estamos aqui para obedecer tudo o que ele disser. O Salmo 119, 60 diz assim: apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Aleluia. Então há coisas na Bíblia que chocam muita gente. Mas é o que está na Bíblia. E o que está na Bíblia é o certo. Não é o errado. Então nós fomos resgatados. Nós fomos trazidos para o seu reino. Nós somos servos de Jesus. E agora? Agora fazei tudo o que ele disser. Fazer o que ele manda traz milagres. Fazer o que ele manda traz descanso para a alma. Fazer o que ele manda traz provisão. Fazer o que ele manda traz alegria. Fazer o que ele manda traz honra. Fazer o que ele manda traz exaltação. Em João 6, 63 e 68 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amado, para onde nós iremos? Nós vamos para Aparecida? Nós vamos para Buda? Nós vamos para macumbaria? Para o espiritismo? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós fomos chamados para crer. Glória a Deus por isso. Gálatas 6,14, e nós vamos terminar. Diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Igreja, o lugar de honra vem através da obediência. A exaltação vem através da obediência.
Por isso, eu digo, o Senhor me chamou para crer nesta palavra. Eu não cria como eu creio hoje. Antes de Jesus, para mim era um livro comum. Não era a palavra que sai da boca de Deus. Hoje é a palavra que sai da boca de Deus. Por isso eu creio cegamente nesta palavra e busco viver cegamente por ela. Sim, sim e o não, não. Pastor, é assim que o senhor crê? É assim que eu creio. Se está escrito, eu creio. Eu não creio desta forma. Eu creio como está escrito. Eu sei que uns foram chamados para crer e outros não. Eu sei que os que creem são os vencedores. Onde estão os vencedores? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Assim seja, porque assim disse o Espírito da graça. Senhor Jesus, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, te rendemos graças, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta noite maravilhosa em tua casa, por esta revelação, Senhor, que veio do trono de tua graça ao nosso espírito, nos trazendo entendimento, nos trazendo, Senhor, maturidade, nos fazendo entender, Senhor, que estamos aqui para fazer tudo quanto o Senhor nos disser. Estamos aqui trazidos pela tua vontade, para fazermos a tua vontade, não a nossa. Estamos aqui, Senhor, para lhe dar honras e glórias. Prosseguir, Senhor, perseverantes, confiantes, ó Deus, pois tu és o Deus fiel, tu és o Deus de promessas. Para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor, se só tu tens as palavras da vida eterna. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por nos dar vida, por nos tirar da morte, por nos vivificar, Senhor. Obrigado, Deus, por nos transportar do império das trevas e nos trazer, Senhor, para o reino do seu amor. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Obrigado, Deus, pelos teus milagres em nossa vida. Porque entendemos sim, ó Deus, esta questão da obediência. Quando obedecemos, sinais acontecem, maravilhas acontecem, milagres acontecem. Tu tens prazer, Jesus, na obediência. E nós sabemos bem que só o Senhor é o nosso mediador. Cristo Jesus, homem, é o único mediador entre nós e o soberano Deus. E é a ti, Senhor, que nós oramos, que nós clamamos, porque a nossa confiança está em ti. Tu és o único e soberano Deus. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. O vencedor tem o seu nome inscrito no livro da vida e será transportado daqui para a glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor. Queremos viver, Senhor, esta vida digna, este modo digno do Evangelho. Não somos covardes, pois temos recebido
o espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez para te servir, ó Deus, de toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento. E assim nós queremos prosseguir, Jesus, se entregando dia após dia a esta verdade, se entregando dia após dia, Senhor, com total obediência, com total obediência. Sabemos, Pai, em quem nós temos crido. Conhecemos, porque o Senhor tem se revelado a nós. Conhecemos o Deus o qual nós temos crido. O Deus soberano. O Deus que é Senhor. O Deus que faz tudo conforme lhe apraz. E que levantou esta igreja na cidade de Pauçu para abrir os olhos dos cegos, para dar visão àqueles que ainda jazem em trevas. E eu oro, Senhor, para que o teu propósito com esta igreja se cumpra. Eu oro, Senhor, para que o propósito, o teu desígnio com este lugar seja completo. Que as tuas ovelhas, Senhor, sejam neste lugar saciadas pela verdade. Que as tuas ovelhas, Senhor, sejam atraídas a este aprisco e recebam esta verdade que liberta e desfrutem da herança dos santos. Desfrutem, Senhor, daquilo que na cruz do Calvário o Senhor consumou a nosso favor. Assim eu oro e te agradeço. Amém. E aqueles que oraram comigo, digam amém. Glória a Deus. Eu creio, Senhor, no mover do teu Espírito, Pai. Eu creio, Jesus, que a tua palavra é libertadora. E creio, Senhor, que ela alcançará o destino para o qual o Senhor designou nesta noite. Irá trazer transformação de vida. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar.